Ele é digno de ser adorado. Então adore Ele com as suas palmas, com o seu louvor. Dê a Ele tudo o que é dele, a honra, a glória, o louvor, a adoração, porque dele, por Ele, para Ele, são todas. Estou feliz em ver você aqui hoje, muito embora nós já estivemos aqui de madrugada, de noite, ontem. Irmãos, nossa vigília foi maravilhosa demais. I'm sorry que você não estava aqui, sinto muito. Gente, você quer viver uma experiência sobrenatural? Vem para a vigília. Aí você fica, mas vou ficar cansado. Irmão, foi maravilhoso, foi bênção demais, né? A igreja tinha muitos irmãos, muitas irmãs. Foi assim, top, do começo ao fim, maravilhoso. Nós saímos aqui umas 2 horas da manhã, chegamos umas 8h30. A liderança chegou mais cedo, 8h30, ficamos até as 9h30 orando. Depois começou todo um processo e foi top demais, foi maravilhoso, amém? Na próxima você está convocado para estar aqui conosco. Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 19, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, médico grego, que também escreveu Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus. Lucas 19, versículo 1. Te pedi só para você ficar de pé, só mais um minutinho. Se é que consola você, eu vou ficar o culto todo em pé e você vai ficar sentado. Olha que bênção. Quem achou Lucas 19? Lucas é o terceiro dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 19: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Pode se sentar, amado. Senhor, eu consagro essa palavra ao teu Espírito, ela vem de ti mesmo, e que essa palavra produza em nós o peso da tua glória, que nós saiamos daqui melhores do que entramos, e o teu nome seja exaltado e glorificado. Use a minha vida como o Senhor quiser, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém? Amados, para falar acerca de Zaqueu, eu quero, antes de mais nada, exemplificar alguns pontos para que você entenda melhor essa palavra. Zaqueu é um publicano. Os judeus costumavam chamar os publicanos de publicanes, de cão ou de cachorro. Olha o nível que o povo chamava os publicanos, que eram os coletores de impostos da época. Este homem, ele trabalhava para o Império Romano, e o Império Romano estava embasado em 3 fundamentos e pilares importantes. O primeiro que você observa é que ele tinha um exército muito bem organizado, um exército fixo, um exército profissional, um exército de alto nível, e todos os soldados ganhavam salários para isso. Roma tem a ideia de um exército treinado e profissional, que trabalha em tempo integral. Então, às vezes o exército do Império Romano,
enquanto não estava na guerra, avançando em territórios, conquistando mais territórios para o Império Romano, que era assim uma superpotência. O mundo inteiro se dobrava diante do poder do Império Romano, e eles tinham o exército mais poderoso do mundo. Mas para manter um exército poderoso, grande, é necessário que haja recurso, porque esses soldados eram assalariados. Amém? Era um povo treinado em guerra, mas quando eles não estavam na guerra, eles estavam onde? Estabelecendo construções, porque na medida que o Império Romano avançava em seus territórios, eles precisavam fazer construções. Então o exército, enquanto no tempo de guerra estavam guerreando com espada na mão, quando estavam em tempo de paz, ou quando haviam avançado sobre territórios, eles estavam fazendo que? Edificações, construções. Tanto que o mundo inteiro, na época do Império Romano, ainda hoje, existem resquícios das grandes construções que o Império Romano empreendeu naquele tempo. Amém? Você está aí ou não? Então, era um exército com uma alta capacitação, com um treinamento que estava acima da média para a época, e eles então eram soldados que conquistavam territórios e mantinham a paz. E o contingente usado fora da guerra para grandes construções, e nós ao longo dos anos ainda vemos, como eu disse para você, ainda ruínas daquele grande império, o Império Romano. Então o primeiro pilar é que eles tinham um forte e poderoso exército. Um segundo pilar é um sistema econômico muito eficiente para a época. Havia homens muito intelectuais que gerenciavam a contabilidade do Império Romano para direcionar, porque na medida que você vai avançando em territórios, você precisa ter homens com habilidades na área da contabilidade e gerenciamento para gerenciar todas as cidades, para gerenciar os exércitos, para gerenciar o povo, para gerenciar as demandas. E então, o segundo pilar é o eficiente sistema de cobrança de impostos, porque você precisava, para manter toda aquela estrutura, toda aquela máquina funcionando, você precisava obviamente de muito recurso. Quando você tem uma casa pequena, você gasta X de energia, de água, não é? De impostos. Na medida que você avança, sua casa se torna maior, gasta mais energia, gasta mais água, e precisa de mais pessoas para cooperação, para ajudar nos afazeres domésticos, e aí as demandas financeiras aumentam, e aí para que você sustente uma demanda maior, tem que haver o quê? Mais recursos, sim ou não? Então, o terceiro pilar é que era um país em grande expansão, que precisava ser sustentado, e para ser sustentado precisavam de altas arrecadações de impostos que sustentavam tudo isso. Era um exército eficiente, sustentado pela população romana. Daí eu te pergunto, alguém gosta de pagar imposto, IPVA, licenciamento? Ninguém gosta, sim ou não? Eles também não gostavam, e pior, eles se sentiam assim, praticamente usados pelo Império Romano, onde eles plantavam e tinham que obrigatoriamente devolver ali para o Império Romano até quantias mais até do que deveriam. Então, o problema é que nós não gostamos de pagar impostos. Por que nós não gostamos? Porque infelizmente na nação brasileira, que está numa grande crise econômica, jurídica, enfim, você sabe de tudo que está acontecendo nessa nação, não precisa falar, né? Mas nós sabemos que nós estamos diante de situações, e aí o povo fica indignado. Por quê? Porque tem que pagar imposto, né? Então, tinha um exército que garantia tudo, tinha um imposto que sustentava o exército, e leis que valorizavam o cidadão. Aí está diferente do nosso, né? Porque as leis daquela época valorizavam e protegiam os cidadãos romanos. Então,
ser cidadão romano tinha suas desvantagens, porque pagavam altos valores em impostos, mas tinham vantagens, porque quem ia se meter com um povo desse, com um exército nessa dimensão, não é verdade? Então, o cidadão tinha direitos que eram intocáveis, as leis funcionavam, tanto que, se você, e tem gente aqui do direito, e você pode saber e sabe com certeza muito mais do que eu, mas as leis, elas têm um viés, uma conexão muito direta com Roma. Eles eram homens com uma capacidade de leis tão extraordinárias e que funcionavam tão bem, que as outras nações fizeram compilações das leis romanas, porque elas funcionavam, sim ou não? Então as leis, elas estão baseadas muito na palavra de Deus, mas muito também naquilo que eram as leis romanas. Então nós olhamos a palavra de Deus e percebemos que o cidadão romano tinha direitos intocáveis, e eu creio que você vai se lembrar que em um determinado momento na vida do apóstolo Paulo, ele foi preso, e de repente ele fala assim: ó, vocês me prenderam? Tá bom, só que o que vocês não sabem? Que eu sou cidadão romano. Quando Paulo disse que era cidadão romano, os homens tremeram na base, os governadores vieram pedir perdão para Paulo. Pelo amor de Deus, nós não sabíamos que você era cidadão romano. Se nós soubéssemos, não tínhamos nem prendido você, porque a pena capital era muito pesada. Quem tocava injustamente num cidadão romano pagava altos tributos, pagavam altas multas, e muitas vezes eram presos por causa disso. E aí Paulo vai dizer: ó, sou cidadão romano, vocês me prenderam, agora vocês têm um problema aí, para você, só estou ilustrando para você entender o quanto que o apelo do apóstolo Paulo, que era cidadão romano, pesou quando Paulo foi preso, e eles ficaram preocupados por causa das severas leis de Roma. Como nós estamos falando dos publicanos, e eu dei toda essa volta para falar que esse homem chamado Zaqueu era o homem que arrecadava impostos para sustentar toda essa estrutura que eu acabei de falar para você. Amém? E eu começo a pregar a partir daqui. Então, amados, Zaqueu era odiado pelo povo, porque era um cobrador de imposto, era um publicano. Então veja o que eu vou falar para você. Esse homem tem, ao mesmo tempo, a melhor remuneração financeira dos seus dias, e ele, embora fosse um homem poderoso, rico, ele tinha um vazio no seu coração. Você está aí ou não? Eu conheço muitos homens ricos com um vazio muito grande em seus corações, um vazio que a posição financeira não podia preencher, um vazio que as melhores casas, carros, cavalos não podia sustentar, um vazio que o sucesso não preenchia, porque era um vazio espiritual. Você está aí ou não? O maior vazio deste século é o vazio do espírito. Os homens estão cada vez mais ricos, constroem prédios cada vez mais altos, mas os homens estão cada vez mais vazios. Falta para eles a presença, falta para eles a intimidade, falta para eles uma busca, porque da mesma forma que o corpo deseja comida, água, também o espírito deseja da fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Então, todo mundo conhecia aparentemente a história de Zaqueu, mas ninguém conhece o interior da sua vida. Ninguém sabe como que ele está quando está deitado, quando ele vai colocar a cabeça no seu travesseiro, do vazio interior. Talvez você está em casa e talvez você tenha tudo, mas talvez haja no teu interior um vazio tão profundo que você não consegue explicar. Ah, mas eu comprei um carro novo hoje. Não é sobre carro novo. Ah, mas eu comprei uma casa melhor agora. Não é sobre a casa melhor, é sobre o vazio que está aí dentro do coração do homem. Então Zaqueu, ninguém conhece mais
o interior da sua vida do que aquele que chegou, Jesus Cristo. Ninguém conhece sua consciência pesada, ninguém conhece seus traumas, ninguém conhece suas limitações. Todo mundo só olha porque ele é um homem rico, e todo mundo pensa é rico porque ele roubou de Roma e roubou de nós também. Era odiado. Quando Jesus chegou na cidade, ele chega até o lugar que Zaqueu estava, e Jesus olha para cima e dá uma ordem para que Zaqueu descesse depressa. Não foi para descer, mas que descesse depressa. Jesus está falando para ele assim: ó, eu sei aonde você está, Zaqueu, e eu quero que você desça depressa. Zaqueu era importante, amados, mas ele tinha um vazio que nada e ninguém podia preencher. O que chama a atenção é que Jesus conhecia a vida, o passado deste homem, mas mesmo assim Jesus vai insistir na alma deste homem, como ele insistiu na minha e na sua alma. A palavra vai dizer: minhas são todas as almas. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem atravessado, não conheço os vazios que gritam dentro de você, mas eu sei de uma coisa: há um Deus que preenche todos os vazios da alma. E nesta noite o Senhor está falando: eu tenho uma unção que preenche os vazios da tua mente turbada, do teu coração aflito. Eu tenho uma palavra que preenche os teus vazios. Tem um detalhe que Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Tudo que Jesus faz, ele faz de forma intencional. Antes de entrar naquela cidade, ele já tinha uma intenção: salvar a alma de um homem vazio. Tem um detalhe: Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Imagina um homem que tem tudo, mas ele tem um anseio de ver Jesus. Ele não queria ver o que Jesus faz, ou fazia, como continua fazendo. Ele não queria ver o que Jesus tinha, porque ele queria ver quem Jesus era. Ele não estava nem aí com os milagres, ele não precisava de absolutamente nada. A saúde dele estava boa, a conta estava abarrotada de dinheiro, ele tinha uma boa casa, ele tinha uma boa família, mas ele sabia, nada preenchia o vazio do seu interior. Porque o desejo dele era conhecer quem era Jesus. Qual o desejo desse homem? Conhecer quem era Jesus. Ele ouviu falar do Jesus que cura, do Jesus que prega nos desertos e nos montes. Zaqueu ouviu falar daquele que opera maravilhas, daquele que fazia atos extraordinários, milagres sobrenaturais, daquele que andou sobre as águas, daquele que multiplicou pães e peixes. Mas ele não queria saber de nada disso. Ele não precisa de pão multiplicado, ele tinha pão em abastança, tinha peixe em demasia, tinha barcos, tinha tudo. Zaqueu não precisava de nada, mas ele precisava da presença. Muitos de nós temos tido experiências com o poder de Deus, com o poder de Jesus. Muitos de nós temos tido experiências com o ambiente em que Jesus está. Ele está aqui neste lugar, nesta noite. Mas quantos de fato podem dizer: eu conheço a Jesus? A gente conhece sua biografia pela Bíblia, pelos livros. Sabemos dos seus feitos miraculosos. Sabemos que ele morreu por nós, que ele ascendeu aos céus, que ele deu dons aos homens. Tudo isso sabemos. Mas quantos querem conhecer a Jesus de fato? Quando estamos na igreja, no ambiente em que ele opera, nós amamos o ambiente que Jesus opera. Nós amamos o ambiente das manifestações do poder dele.
Quando estamos reunidos em oração, temos experiência com o poder de Deus, vemos curas, milagres, libertações, vemos seu favor, sua provisão, podemos ver o que Ele está fazendo. Mas quantos sabem de tudo isso e não conhecem Jesus ainda? Alguém que muitas vezes que vem no culto, que faz parte até da membresia da igreja, dos obreiros da igreja, mas não conhecem Jesus de fato. Sabemos que Ele multiplica pães, que Ele transforma água em vinho, que Ele anda sobre as águas, sabemos de tudo isso, sim ou não? Que Ele faz os coxos andarem, os surdos ouvirem, que acalma a tempestade, que expele demônios, que Ele consola o aflito, tudo isso sabemos. Mas deixa eu dizer para você, será que nós estamos andando só no ambiente de manifestação de poder? A pergunta que eu faço para você é: será que já estamos num nível de intimidade para conhecê-lo? Ou será que você só está no ambiente da presença, da pregação e da mensagem? Você pode conhecer um pouco de alguém estudando um pouco sobre ela, sobre sua biografia, mas a intimidade você vai ter somente no relacionamento. Você pode ouvir mensagens que eu prego, que a bispa prega, que os obreiros pregam, que o pastor prega, mas você só vai nos conhecer onde? No relacionamento, na intimidade. E aí você vai perceber que nós temos dificuldades também, que nós temos lutas também, mas que nós conhecemos a Deus, não de ouvir falar. Eu acho incrível que Deus está buscando pessoas que querem se relacionar com Ele, não pelo que Ele pode fazer, a gente sabe Ele pode tudo, não pelo que Ele pode manifestar, porque Ele sabe tudo, e nós sabemos que Ele pode tudo, Ele sabe tudo. Mas quantos de fato aqui já viveram uma experiência de intimidade com Ele? Irmãos, o que forma você, o que fundamenta você, o que faz você permanecer nesse lugar, é o relacionamento que você tem com Jesus. Porque os homens vão falhar, alguém um dia, mais cedo ou mais tarde, vai pisar na bola com você, por melhor que seja, por melhor que pareça. Nós nos decepcionamos com pessoas se decepcionam conosco. Por quê? Porque nós somos gente, sujeitos aos mesmos sentimentos de Elias. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós vivemos e sabemos que ao conhecê-lo, nós começamos a andar com Ele, e começamos a nos parecer mais com Ele, e menos com este mundo. O Senhor está buscando gente, que está buscando um relacionamento com Ele, desinteressado. Tem gente, se Deus não fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele dá um tchauzinho para Jesus, para a igreja, para pastor, para todo mundo, porque Ele não quer um relacionamento, Ele quer somente aquilo que a palavra e que o céu pode fazer, e nada mais. Quando Deus se apresenta para Moisés, Deus não vai dizer o que Ele faz. Ele poderia falar assim: ó, Moisés, fala para o povo que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu tenho poder para aquilo outro. Não, não. Quando Moisés fala assim: ó, Senhor, quando me perguntarem o teu nome, eu vou falar o quê? Moisés, você só vai falar uma coisa: o eu sou me mandou aqui. Por quê? Porque Deus não queria um relacionamento com o poder dele. Deus queria um relacionamento face a face, para nos levar a um ambiente de aproximação. Deus está aqui. Você pode sair daqui nessa noite com um milagre, você pode sair daqui nessa noite vivendo o sobrenatural, você pode sair daqui arrepiado. Mas querido, o que Deus mais quer é que você mantenha um relacionamento face a face com Ele. Um arrepio passa, um milagre fica velho.
Ah, meu sonho era ter um carro, o carro ficou velho, já não é sonho mais. Ah, o sonho da casa própria, aí não é mais, porque agora já tem. Ah, tá bom. Quando Deus se apresenta para Moisés no deserto, Deus não vai dizer sobre aquilo que ele poderia fazer, embora pudesse, embora pode, mas Deus está apresentando a sua identidade. Deus nessa noite está apresentando para você, não o que Ele pode, porque Ele pode tudo, mas Ele está falando: eu quero me apresentar para você segundo a minha identidade, eu quero me fazer conhecido, eu quero ser encontrado por você. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Rabá Xeremaia. Quando João Paulo era pequenininho, ele brincava de esconde-esconde, escondia atrás da cortina, e eu ficava fazendo de conta que eu não estava sabendo onde ele estava. Cadê o João Paulo? E o pezinho branco embaixo da cortina, eu já sabia onde ele estava, mas eu estava gerando nele uma experiência. Às vezes Deus não faz, não é porque Ele não pode, Deus não faz é porque Ele quer gerar em você uma experiência, de uma expectativa da presença dEle, da identidade dEle. Ele quer se fazer conhecido. A gente já sabe que Ele faz, a gente já sabe que Ele pode, mas hoje Ele quer falar para você o seguinte: eu quero me apresentar para você sobre quem eu sou. Não é sobre o que eu posso, porque eu posso, mas é sobre quem eu sou. Aleluia. Zaqueu já sabia que Jesus pregava. Você pode passar todos os anos da tua vida ouvindo a palavra, participando de cultos, de movimentos, você pode até conhecer a Bíblia toda e saber de todo o milagre que Jesus operou, e ainda assim chegar na glória e não ser reconhecido por Ele. Aí é o problema. Sabe, está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos milagres? Não lhes dei? Então o Senhor vai dizer: eu direi claramente: apartai-vos de vós, vós que praticais a iniquidade. Ora, se profetizou no nome, é porque era o quê? Profeta, tinha um dom profético. Curei no teu nome, então tinha que dom de curar. Preguei no teu nome, então era o quê? Pastor, irmão. Presta atenção. Quem se encontra com Jesus aqui no capítulo 7 de Mateus são obreiros, é gente da casa, que profetizou, que pregou, que expeliu demônios, que orou e alguém foi curado. Só que isso aqui no capítulo 7 deixa uma coisa clara: operar nos milagres, nos sinais e nos dons, muitas vezes te impede de entender e conhecer a identidade de Deus. Você está aí ou não? Olhe para alguém e diga assim: Deus tem um padrão, e Deus não vai quebrar o padrão, porque você está em movimentações erradas. Algumas pessoas querem usar boas ações, e algumas pessoas, eu vou falar sobre Jesus para elas, elas falam assim: não, mas eu não roubo ninguém, não, mas eu não sou adúltero, não, mas eu não faço nada errado, rapaz, eu não passo nem sinal vermelho, e ele acha que ele vai ser salvo porque ele é bonzinho. Só que um homem mau estava crucificado do lado de Jesus. Ele era um malfeitor, ou seja, ele fazia maus feitos. Mas de repente esse homem vai olhar para Jesus não como um inocente,
ele vai olhar para Jesus e reconhecer o que? Esse homem é um rei, e vai declarar em palavras dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse o que? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não é no reino não, mas no paraíso eu vou deixar você entrar. E o paraíso que estava fechado desde quando Adão e Eva foram expulsos de lá, foi reaberto para quem? Para um malfeitor que se arrependeu dos seus maus caminhos. Deus não tem problema nenhum com o pecador, mas Deus tem um problema grave com aquele que pratica iniquidade, com aquele que anda e diz que faz, diz que acontece, diz que é bonzinho, mas nunca entendeu quem é Jesus. Mateus 25:41 diz que haverá uma condenação sobre aquele que não conhece o Senhor, querido. Por que vai haver condenação sobre aquele que não conhece? Porque, irmão, já tem mais de 2000 anos que nós estamos falando de Jesus. Tem mais de 2000 anos que o nome de Jesus está sendo pregado até os confins da terra. O que Jesus vai dizer? Ide, pregai o evangelho. Onde? Em Jerusalém. E depois em Samaria, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Tem mais de 2000 anos que o Senhor está tentando se apresentar para nós. Mas a Bíblia vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sim ou não? Os dias são maus. Os homens amam mais as trevas do que a luz. Você pode olhar no shopping, está lotado, e as igrejas vazias. Por quê? Porque os homens amaram mais as trevas. Apóstolo, shopping é treva? É treva se você deixar de vir para a igreja e ir para lá. Se você deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir alguma coisa que não é a palavra de Deus. É claro, você não vai ser um crente bitolado, não é sobre isso. É sobre uma consciência de quem ele é. Zaqueu é um exemplo de alguém que possuía dinheiro e poderia comprar tudo o que a sua alma desejasse. Mas o verdadeiro desejo do coração de Zaqueu era conhecer a Jesus, era se aproximar dele. E sabe o que é mais incrível? A gente tem tudo isso e muitas vezes a gente despreza. Hoje o Senhor está nos chamando para sair dos níveis de superficialidade. O apóstolo Paulo em Gálatas 2:20 vai dizer assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, pois Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe quem Jesus está procurando, queridos? Amigos, não é servos. Lá em João 15, o Senhor está falando o seguinte: eu estou em busca de amigos, não é de servos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Hoje você pode transicionar de servo para amigo. E quando é que eu reconheço que alguém é amigo de Jesus? Quando tudo que ele falar para você, você obedecer. De apenas conhecer Jesus superficialmente, para conhecê-lo profundamente, para sair do lugar raso e para o lugar mais profundo de intimidade com ele. Lucas 9:23-26, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder e prejudicar-se a si mesmo? Do que adianta ganhar tudo e perder a alma? Ah não, no último minuto eu me arrependo. E se não houver o último minuto para você? Como assim? Tem gente que tem um mal súbito, bufo, cai e morre na hora. Esses dias atrás, um atleta, um jogador de futebol, entrou para mais um dia, para mais um jogo, para mais uma tarefa,
Quem ia imaginar que um homem robusto, jovem, forte, atleta, iria morrer no campo de futebol? Ele simplesmente caiu e morreu. Alguém que tinha planos, que tinha sonhos, que tinha família, mas de repente esse homem não voltou para casa. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se saímos e voltamos para casa. Na pandemia, quantos e quantas pessoas partiram desta? Uns para melhor e outros para pior. Isso é o problema. O problema é para onde vai. O Senhor Jesus, quando ele foi, ele disse: eu vou para a casa do Pai, vou preparar moradas, e quando essas moradas estiverem prontas, eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Paulo diz o seguinte: se a tua esperança estiver neste século, você está fadado ao fracasso. O céu é maravilhoso. Aqui na terra, ouro é caro, sim ou não? Ouro é importante, sim ou não, na terra? Muito. Tem gente que se mata por causa de ouro. Mas você sabia que na Nova Jerusalém, as ruas da Nova Jerusalém são de ouro? É Deus falando o seguinte: aquilo que é muito importante para você aqui na terra, aqui no céu não tem importância nenhuma. Você está aí ou não? Um dia um amigo, eu tinha um anel, e aí eu precisava aumentar o anel e dar uma geral, e aí um amigo me trouxe uma pequena pepita numa caixa. Trouxe um presente para o senhor. Era 6 gramas de ouro, mas foi suficiente para eu terminar o anel. Você está aí ou não? Um dia eu estava num culto de Santa Ceia, eu tinha um anel de 3 ouro: ouro branco, ouro vermelho e ouro amarelo. E eu demandei muito tempo para comprar aquele anel, ele era muito caro na época. O anel quase que ocupava meu dedo inteiro. Era meu sonho, no dia que eu tiver um anel desse vai ser maravilhoso. Comprei o anel, sacrifício, paguei, suaves prestações, paguei o anel, estou faceiro com o anel. Um dia na Santa Ceia, e Deus falou assim para mim: você me ama? Eu falei: amo muito. Você me daria qualquer coisa? Eu falei: Senhor, o Senhor sabe disso. Se eu me ofertaria qualquer coisa, Senhor, a minha própria vida, Senhor, então eu quero só o anel. Oh meu Deus, o anel. Deus sempre vai pedir para você aquilo que de alguma maneira você ainda está preso nele. Você está aí ou não? Prontamente tirei o anel. Senhor, é só isso. Você está aí ou não? Só que para alguns Deus vai pedir tudo. O dia que Deus me pediu minha carreira, eu falei: Deus, foi o Senhor que pediu? Porque, irmão, é assim: se tivesse sido fácil chegar até lá, seria fácil entregar. Se não tivesse custado nada, se não tivesse custado um preço, eu até estava compartilhando com o irmão da igreja. Eu falei: irmão, o dia que eu fui fazer um exame no ASP, no Hospital da Aeronáutica em São Paulo, eu não tinha dinheiro para pagar um hotel. Aí eu fui num hotelzinho mequetrefe que tinha lá no centro de São Paulo, porque no outro dia eu precisava estar bem dormido para ir para o ASP, Hospital da Aeronáutica de São Paulo. Não dormi a noite inteira, com pulgas e percevejos. A noite toda, irmão, meu Deus, aí eu ficava em pé, deitava, dormia um pouquinho, cochilava sentado, e as pulgas e os percevejos, em cima de mim. Porque às vezes você chega numa posição, você se esquece de onde você foi tirado. Então, se Deus te pede algo que foi fácil, que alguém patrocinou, é fácil entregar. Agora, algo que te custou vida, custou trabalho, que custou, demanda de tempo, recurso, de repente Deus fala assim: eu quero isso para mim, quero sua vida profissional inteira para mim. Então receba, papai. Se Deus te pedisse tudo, não, Deus, tudo não, só alguma coisinha. Só que Deus entregou tudo para você. Ele entregou o filho que Ele mais amava na cruz do Calvário, para que eu e você não fôssemos condenados. Para encerrar essa palavra, Mateus 24, do 35 em diante, diz assim: passará o céu e a terra, porém minha palavra não passará.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. O que Zaqueu fez? Garantiu a sua salvação. E esse é o maior milagre de todos. Você está aí ou não? Tem um irmão aqui que eu amo muito, como todos vocês, mas assim, alguns, como eles demandam mais trabalho, então parece que o negócio vai ficando mais arrochado. Um dia eu fiquei na casa de um irmão mais de 2 horas, falando sobre o plano de salvação, falando. Você está aí ou não? Por quê? Porque Deus, alguns homens muito intelectuais, só o Espírito Santo para convencer do juízo, da justiça e do pecado. E demandou tempo, horas, porque homens muito inteligentes são difíceis de você argumentar com eles. E é por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo, para que não sejam as suas argumentações, que não seja o teu intelecto, mas seja a voz de Deus, o intelecto de Deus, a mente de Cristo, falando para que o Espírito Santo salve a alma de alguém que está do teu lado. Essa noite é uma noite para que você faça uma avaliação criteriosa. Se Jesus voltar hoje, como estaria a sua alma para voltar para Ele hoje? O Evangelho de Lucas 10, versículo 42 diz que Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe foi tirada. Qual é a parte que você tem escolhido? Porque entre Marta e Maria estão aonde? Na mesma casa. É o mesmo Jesus lá dentro da casa, mas uma escolheu a melhor parte. A minha pergunta para encerrar essa mensagem é: qual é a parte que você escolheu? Porque Maria escolheu qual parte? A melhor. Zaqueu escolheu qual parte? A melhor. Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Maria reconheceu que Jesus Cristo, o que ele tinha era tão maravilhoso, que a casa não importava, que o que Marta estava fazendo não importava para aquele momento, porque o que ela estava em busca era de conhecer a pessoa de Jesus, porque ela já sabia que Jesus operava sinais, prodígios, maravilhas, mas agora ela quer conhecer a pessoa de Jesus. Você está aí ou não? Se você conhecer a pessoa de Jesus, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. A pergunta para essa noite é: qual é a parte que você escolheu? Se Jesus te pedisse algo que demandasse esforço, abnegação, você faria? Porque o moço rico, ele se apresenta com o Senhor Jesus e vai dizer: Senhor, eu tenho feito todos os mandamentos. Jesus não repreende ele, porque de fato ele estava fazendo todos os mandamentos de acordo. Aí Jesus, sabendo que ele estava fazendo tudo, fala assim: agora te falta uma coisa. E o jovem rico vai dizer o quê? Mas o quê? Estou fazendo tudo, estou no checklist, estou fazendo tudo como diz Moisés, mas uma coisa te falta. Mas o que, Senhor? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e me segue. E a palavra vai dizer o quê? Que aquele moço ficou triste, baixou sua cabeça, deu as costas para Jesus e foi embora. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Tem homens e mulheres aqui que já entregaram vida, que já entregaram vida profissional, que já entregaram muitos recursos. O pastor Márcio estava falando aqui sobre a questão do terreno que nós ainda estamos pagando. Talvez você não tenha nenhuma parcela ali ainda, nenhuma pedrinha na tua coroa sobre o terreno da igreja ainda. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ocupados com a nossa própria vida e nos esquecemos que o reino de Deus precisa ser superado, sustentado pela vida daqueles que aqui estão. Pasme, mas já houveram homens que durante esse processo aqui do terreno, houve uma família que sozinha entregou uma porção de mais de 200 mil reais. Só uma família. Estou jogando por baixo, só para você não ficar escandalizado.
Só uma família. Apóstolo, bispo, vou entregar uma porção de tanto. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque não é para mim. Nunca foi para mim e nunca será para mim. O que nós estamos edificando é para que o nome dele seja glorificado. Não é para apresentar meu nome, não é para apresentar o nome da bispa, não é para apresentar o nome de pastor. É um legado espiritual para uma geração que está vindo, que já está aqui, e outros que ainda nem nasceram. Mas tudo isso depende de um coração desprendido, de um coração que ama de verdade o reino de Deus com a sua própria vida. Para você estar aqui, alguém chegou mais cedo, limpou a igreja. Gente, de manhã cedinho, estava gente aqui, que estava na vigília, estava aqui de manhã. O alarme da igreja tocou aqui no meu celular, meio sonolento ainda, fui ver, que a gente passou a madrugada aqui, ainda fomos dormir tarde. Quando eu olhei nas câmeras da igreja, falei, meu Deus, os irmãos estavam na vigília agora há pouco, estão lá. Você acha que isso não alegra o coração de Deus? Se alegra o meu. Deus está em busca de homens e mulheres desprendidos, de homens que não amaram a sua própria vida. Quando você pega Paulo, quando você pega Pedro, quando você pega os apóstolos, uns crucificados em X, outros de ponta cabeça, outros cerrados pelo meio, outros cortados a fio de espada, mas esses homens não negaram o nome de Jesus, porque não era sobre uma experiência, mas era sobre uma intimidade. Deus não quer te dar uma experiência, porque muitas temos tido, mas Ele quer nos dar intimidade. Porque se você tiver uma intimidade, querido, nada e ninguém vai fazer você negar o nome dEle. Para encerrar essa palavra, vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é a parte que você escolheu? Qual é a parte que você escolheu? Qual é a parte do tesouro que você escolheu? Os tempos estão abreviados. Essa noite eu fui deitar com a Maria e ela falou assim: pai, ano que vem o senhor faz 50, né? Que? Eu? Deus me livre. Deus me livre de nada, sabe por quê? Porque todas as vezes que pula uma data, você sabe de uma certeza: eu estou mais perto de casa, eu estou mais perto das moradas eternas, eu estou mais perto de Jesus. Querido, eu não olho a contagem do tempo como, ai céus, o azar. Não, querido, eu me alegro com cada ruga, com cada cabelo perdido. Fiquei feliz, irmã Odina falou que eu tinha 35 anos. Eu tomo posse, irmã Odina, Deus abençoe por essa palavra. Aleluia. O chassi está meio rebocado, mas a gente chega lá. Se coloque de pé em nome de Jesus. Qual é a melhor parte que você vai escolher para a sua vida? Eu quero te encorajar nessa noite a ter uma vida movida pelo Espírito Santo, a andar em conformidade com a voz e a palavra de Deus.